Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Sérgio Feitosa para mais uma videoaula de filosofia, e neste vídeo vamos falar sobre Aristóteles mais uma vez. Esta é a segunda videoaula que nós preparamos de uma forma bem resumida sobre o estagirita Aristóteles, e desta vez vamos falar sobre as ciências práticas. Depois as ciências poéticas, encerramos esse vídeo falando sobre a lógica aristotélica. Então, pessoal, as ciências práticas são duas: ética e política. A ética é uma ciência e a política é uma ciência. E essas duas ciências concluem que o homem tem, ao longo das suas ações, um fim supremo. E esse fim supremo é a felicidade. Tanto a ética quanto a política são os estudos dessas condutas humanas ou desses fins particulares a que os homens têm como destino final a felicidade, tá? Então, só que a ética é uma ciência prática, assim como a política também é uma ciência prática, e as duas dependem muito do estudo anterior daquelas ciências teoréticas que nós já vimos na primeira videoaula. É bom salientar que, para Aristóteles, as ciências práticas dependem do estudo das ciências teoréticas. A metafísica, a física e a matemática são essas três ciências teoréticas que vão lançar as bases para que o homem possa compreender as suas ações, os seus fins, a sua felicidade. Então não adianta, para Aristóteles, você compreender ética e compreender política se você não entende metafísica, física e matemática, porque as duas práticas dependem dessas três teoréticas. Então, pessoal, o que é a ética aristotélica? Segundo Aristóteles, o homem precisa entender, entre outras coisas, que ele tem uma finalidade. Entre várias finalidades, ele tem uma que é um bem supremo e é a felicidade. Tudo aquilo que você faz, toda a ação humana, toda a conduta humana é levada a um fim particular. Tudo aquilo que você faz na sua vida, estuda porque quer passar. O estudo é uma ação, a aprovação é um fim. Só que todas as ações que nós praticamos, todos os fins que nós, na vida, nós queremos alcançar, tem tudo isso como um fim supremo, a felicidade. Segundo Aristóteles, essa felicidade, essa eudaimonia, felicidade é eudaimonia, precisa estar focada como uma finalidade nossa. Então, para Aristóteles, felicidade não é prazer, não é dinheiro, não é honra, porque aí tudo isso que nós muitas vezes confundimos com felicidade, termina que não é, porque são efêmeros, são passageiros. E a felicidade, segundo Aristóteles, ela passa por uma resolução anterior, ela passa por uma satisfação da alma. A alma precisa estar plenamente satisfeita e em paz consigo. Só que para isso, segundo Aristóteles, precisamos entender que todos nós somos dotados de alma. E as almas, segundo a biologia ou a psicologia aristotélica, que são estudadas na física teorética, podem ser vegetativas, podem ser sensitivas ou podem ser racionais. A alma humana não é dotada de nenhum aspecto vegetativo. Como o nome já diz, vegetativa é a alma que habita as plantas, os vegetais. O homem ele é dotado de uma alma racional. Só que o homem, por ser animal, também é dotado de um aspecto sensitivo. Nós temos uma espécie de nódoa, uma mancha na nossa alma racional. Se nós fôssemos apenas racionais, não teríamos instintos, não teríamos raiva, medo, desejos. Mas o problema, pessoal, segundo Aristóteles, não é termos desejos, instintos, mas muitas vezes na vida deixarmos que estes sentimentos dominem a nossa razão. Então, o homem precisa de um exercício constante.
um exercício diário de raciocínio. Com bons hábitos, segundo Aristóteles, precisamos ter bons hábitos, praticando assim o que há de melhor em nós, que é a virtude. Não confundir com vício. Segundo Aristóteles, todos os homens precisam aprimorar o seu lado mais racional, o seu lado melhor a partir das virtudes, que ele chama de éticas. O que é uma virtude ética? É aquela virtude em que o meu lado racional começa a controlar o meu lado sensitivo. Aristóteles não é contra sentirmos prazeres, mas ele não entende que é normal os prazeres nos controlarem. Muitas vezes, quando queremos alcançar algo em nossas ações, chegamos até a esquecer aquilo que nós queríamos. Por quê? Porque o nosso lado racional foi ofuscado pelo lado sensitivo. Então, a pessoa virtuosa, para Aristóteles, é uma pessoa que está sempre buscando melhorar a sua razão, o seu controle da alma. Então, pessoas que não conseguem ter bons hábitos, pessoas que não conseguem ser virtuosas, são pessoas, infelizmente, viciadas ou viciosas porque têm vício. Então, na ética aristotélica, o vício é o contrário de virtude. E essa virtude é alcançada, entre outras coisas, quando alcançamos um equilíbrio, uma justa medida. Um conceito que vem lá dos antigos poetas gnômicos, passando pelos pitagóricos, o próprio Platão também cria muito nisso. Essa justa medida que a matemática aristotélica tanto prega, nós precisamos ter na vida um equilíbrio, e essa justa medida é o que nos vai dar o senso de justiça. Então, é importante salientar que para Aristóteles, nem sempre uma pessoa que pratica injustiça é uma pessoa injusta, porque muitas vezes a minha incapacidade de pensar, o fato de eu buscar a minha virtude e não consegui-la a contento, me faz cometer erros que vão contra a minha vontade. Então, se eu fui injusto com você, mas não foi a minha intenção ser injusto com você, você há de me perdoar, eu vou tentar aprender com os meus erros e aí melhorar enquanto ser humano, tá? Então, para Aristóteles, quando se alcança essa justiça, está se alcançando um nível de virtude dianética, não mais apenas ética, mas dianética. Sabedoria e sapiência. A virtude dianética é essa capacidade de converter sabedoria em sapiência, ou o exercício de saber numa sabedoria já completa, a sapiência. Então, pessoal, para Aristóteles, nós precisamos, entre outras coisas, também entender a diferença entre deliberação e volição. Deliberação é que caminho eu devo tomar para encontrar aquilo que eu quero, chegar aonde eu quero. E volição é não perder da mente aquilo que eu quero. Pessoal, quando o indivíduo consegue pensar dessa maneira e colocar isso numa prática social, ele consegue praticar a política. Ele não pode apenas visar o seu bem comum, e aí uma pessoa virtuosa jamais pensaria assim. Ele precisa, então, pensar também nos outros que formam a sociedade. Esse é o pensamento de Aristóteles na política. A política é como se poderíamos dizer a ética da polis, da cidade. É quando você tenta aplicar tudo aquilo que você aprendeu na ética na cidade. Para Aristóteles, nós devemos fazer o bem comum, o bem aos outros. Para Aristóteles, apenas os cidadãos são dotados, portanto, de poder de governar uma polis, governar uma cidade. E somente aqueles que têm ócio, portanto, tempo livre, portanto, alguma condição financeira. O cidadão, para Aristóteles, na juventude deveria ser um guerreiro, proteger a cidade. Depois, quando mais maduro, um conselheiro, um governante. E na velhice, um sacerdote. Aristóteles entende que a escravidão é necessária, ela é importante para a polis. Afinal, como é que os cidadãos poderiam ser livres se não houvesse quem produzisse para eles? Mas Aristóteles também entende, pessoal, que toda cidade é governada por leis, por constituições. Para Aristóteles, há 3 formas de governo puras e 3 formas impuras. As puras e as impuras variam muito de acordo com as virtudes ou vícios de quem governa.
Segundo Aristóteles, quando uma pessoa governa e governa para todos, é uma monarquia. Quando uma pessoa governa e ela governa só para si, aí é uma forma impura, é uma tirania. Segundo Aristóteles, quando poucos governam, mas governam para todos, isso é uma aristocracia. A sua forma impura é a oligarquia. A oligarquia é quando grupos pequenos governam para si próprios. E a forma de governo em que a maioria governa para todos, ele chama de politia ou república. E a forma impura em que a maioria governa é a democracia. Então, para Aristóteles, democracia, por incrível que pareça, é um termo negativo na forma como ele entende democracia, porque ela abre espaço para muita gente, inclusive gente que não tem preparo para a política. Para Aristóteles, o homem é um animal político, ele é um zoon politikon. E nenhum homem pode viver sozinho. Um homem que é autossuficiente, para ele, ou é Deus ou é uma besta. Então, pessoal, esse é o pensamento prático de Aristóteles. As ciências práticas são aquelas ciências que, segundo Aristóteles, o próprio objetivo se confunde com o meio. Não confundir com ciências poéticas, que assim como as práticas dependem de homens para serem executadas. Só que as poéticas são ciências que estão mais voltadas ao desenvolvimento da alma humana numa acepção mais, digamos assim, prazerosa e sem tanta razão, como é a ética e a política. As poéticas são a própria poética e a retórica. A poética aristotélica seria o estudo da arte, enquanto mimese e catarse, que busca aí a sublimação, a limpeza da alma humana. Eu quero, através da poesia, conseguir ver se eu consigo sublimar as impurezas da alma. Diferentemente de Platão, segundo Aristóteles, a arte é aquele caminho pelo qual você vai buscar se emocionar, chorar ou se revoltar, e aí a sua alma não vai perder com isso, como diria Platão. Para Aristóteles, ao contrário, você vai ganhar, a sua alma vai conseguir encontrar melhor o caminho do crescimento, da evolução. E a retórica aristotélica é o artifício de você vencer debates, colocar em prática o seu ponto de vista na política, mas não na visão sofista. Aristóteles, assim como Platão, tem uma visão negativa dos antigos sofistas. Essa persuasão, esse convencimento que a retórica aristotélica propõe, é como se fosse um artifício que não é lógico, não confundir com lógica, mas que de alguma forma apela para os sentimentos ou para os preconceitos, verdades preconcebidas que uma pessoa ou um grupo já entende como verdade. Então, no meio religioso, no meio de pessoas religiosas, se eu desenvolver um discurso, um argumento de cunho religioso, eu possivelmente não precisarei fazer tanto esforço para convencer esse grupo daquilo que eu quero convencê-los. E pessoal, a lógica aristotélica, que ele chama de analítica, não tem a ver exatamente com as ciências que nós estudamos. A metafísica, a física, a matemática, a ética, a política, a poética e a retórica são ciências que precisam ser compreendidas a partir de um artifício intelectual mental que Aristóteles chama de analítica. Nós chamamos de lógica, ele chama de analítica, mas é a mesma coisa. Através de silogismos, que são os arranjos que traçamos entre premissas. Premissas são orações, são afirmações que nós confrontamos. E dentro desse confronto, vamos tentar encontrar uma conclusão, dedutiva ou indutiva. Dedutiva é quando as premissas são gerais e a conclusão é específica. Se eu digo, todos os homens são mortais, João é homem, são duas premissas que vão chegar a uma conclusão bem específica, que é João é mortal. Se ao contrário eu dissesse, João é homem, João é mortal, são duas premissas específicas, referi-me apenas a João entre tantos homens. E a conclusão seria, logo todos os homens são mortais, isso é uma indução.
Então, pessoal, Aristóteles apostava muito mais no poder da dedução como caminho ou ferramenta para o raciocínio perfeito. Os textos de Aristóteles, que vão ser depois reunidos e organizados num livro chamado Organon, ou instrumento em grego, vão assim sintetizar o que o estagirita pensa acerca da lógica. Essa lógica aristotélica não é uma ciência, repetindo, ela é uma ferramenta para entender todas as demais ciências que a filosofia sistemática de Aristóteles organizou. É bom salientar, pessoal, que muitos outros pensamentos, muitas outras escolas que haverão de vir depois de Aristóteles vão beber da fonte desse grande mestre. As filosofias helenísticas, o cinismo, o estoicismo, o epicurismo, as correntes medievais com Santo Tomás de Aquino, as correntes modernas com o empirismo de Francis Bacon e outros tantos, vão, enfim, entre tantas, colher frutos na árvore plantada do saber por Aristóteles. Ok, pessoal? Então, de uma forma sintética, esse é o nosso segundo vídeo para encerrarmos aqui de modo muito conciso. Pedimos desculpas a vocês, mas esses vídeos têm que ser assim, né, pessoal? Mais diretos, mais concisos, mas sobre Aristóteles. Esperamos que vocês tenham compreendido bem. Quem puder, ao final, deixar aqui um like, ou inscrever-se no vídeo, ou compartilhá-lo para que outros alunos possam também estudar um pouquinho mais sobre a filosofia, sobre Aristóteles, ficaríamos então, pessoal, muito gratos. E a vocês, no mais, um forte abraço, pessoal, e até a próxima. Pois estudar faz sentido.